Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje. Julgue o item seguinte a respeito dos conceitos de modelagem de dados e níveis de abstração. Na cardinalidade de mapeamento entre o conjunto de entidades x e y de uma associação 1 para 1, uma entidade em x é associada, no máximo, a uma entidade em y, e uma entidade em y é associada, no máximo, a uma entidade em x. Certo ou errado? Pessoal, essa questão fala sobre modelagem de banco de dados. É uma questão sobre banco de dados. Para entender bem e compreender essa questão, nós temos que aprender muito o que nós chamamos de abordagem entidade-relacionamento, ou ainda ER, e dentro desse espectro, nós temos que entender o diagrama entidade-relacionamento. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o DER, o Diagrama Entidade-Relacionamento, e as suas cardinalidades, e depois a gente volta para a questão, certo? Então acompanha comigo. Primeira coisa importante, até vou sair da tela um pouquinho aí. Entidades no Diagrama Entidade-Relacionamento, nós vamos identificar elas por retângulos, certo? Então identifique as entidades que estão envolvidas quando a gente faz um Diagrama Entidade-Relacionamento, nós vamos desenhar em retângulos. Exemplo aqui, ó. A entidade pessoa e a entidade carro. Como é que eu sei que são entidades lendo esse diagrama? Porque estão em retângulos. Agora, existe também o relacionamento entre essas entidades e aí ele vai ser desenhado, pessoal, isso é muito importante, na forma de um losango. Então, losango com o nome do relacionamento no seu interior. Nesse caso aqui, lava é o tipo de relacionamento. Percebe? Eu tenho entidade pessoa e tenho entidade carro, porque estão em retângulos. E eu tenho o relacionamento lava, que está dentro de um losango. Por estar dentro de um losango é que eu sei que é um relacionamento. E temos também os atributos das entidades, e esses atributos eles são representados como ovais. Exemplo ali, nome, função, depois lá placa, modelo, esses são os chamados atributos das entidades que vão ser representados como ovais. Agora, lendo um diagrama completo com as entidades, com o relacionamento e também com os seus atributos. Nesse caso aqui, a entidade pessoa tem o atributo nome e o atributo função. A entidade carro tem o atributo placa e o atributo modelo. E qual é o relacionamento? Lava, isto é, pessoa, lava, carro. Então, lava, que está num losango, é o relacionamento entre essas duas entidades, a entidade pessoa e a entidade carro. Agora, existe a cardinalidade, aí é um ponto muito relevante. O que é a cardinalidade? Ela vai definir o número de ocorrências em um relacionamento. Exemplo, essa cardinalidade, que a gente tanto descreve como sendo o número de ocorrências, ela pode ser 1 para 1, pode ser 1 para muitos, pode ser muitos para muitos, que pode ser representado aí com 1, 2.1, 2.n, m, 2.n. Vamos ver isso dentro de um diagrama bem simples para vocês entenderem comigo aqui. Acompanha ali, ó. Pessoa, lava, carro. Lembra que pessoa é entidade, lava é relacionamento. Como esse é um relacionamento do tipo 1 para 1, nesse caso eu posso dizer que só uma e no máximo uma pessoa é que pode lavar no máximo um carro. E um carro só pode ser lavado por uma pessoa, no máximo, porque é um relacionamento 1 para 1, que é justamente esse relacionamento que a questão pediu. Agora, eu posso evoluir para outros tipos de relacionamento, isso deve ser demonstrado aqui, por exemplo, um relacionamento 1 para muitos, que é 1, 2.n. Nesse caso, seria uma pessoa pode lavar vários carros. Por isso, 1 para muitos, isto é, uma pessoa pode lavar muitos carros. Certo? Muitos carros só podem ser lavados por uma pessoa. E temos também o que a gente chama de relacionamento muitos para muitos, onde muitas pessoas podem lavar muitos carros e muitos carros podem ser lavados por muitas pessoas. É assim que a gente descreve essa cardinalidade do relacionamento. Nesse exemplo aqui, que eu acabei de montar para vocês, eu já coloco
os atributos, nome, função e código da entidade pessoa, os atributos da entidade carro, que é placa e modelo. Quando o atributo é chamado de atributo-chave, ele vai com um oval preenchido. Então aqui código é o atributo-chave da entidade pessoa, placa é o atributo-chave da entidade carro, porque estão com ovais preenchidos, né? E nesse caso eu identifico um relacionamento um para muitos, onde uma pessoa lava muitos carros, e muitos carros são lavados apenas por uma pessoa, certo? Bem, fazendo isso, ainda tem uma outra descrição de cardinalidade que a gente pode usar muito, que é a definição de ocorrências com mínimo e máximo. Então a gente pode definir o número de ocorrências em um relacionamento com a seguinte descrição: abre parênteses min, de número mínimo, vírgula, e depois a gente coloca máximo, de número máximo desse relacionamento. Vou dar um exemplo prático, bem mais complexo, não complicado, mais complexo que o outro anterior. Nesse caso aqui, vamos pegar a entidade filial, o relacionamento possui, e a entidade cliente, certo? Como tem 1,1, diz que é no mínimo uma pessoa, uma filial, e no máximo uma filial, porque é 1,1, mínimo 1, máximo 1. E aqui cliente pode ser 0, nenhum cliente, vírgula N, ou muitos clientes. Então aqui nós temos uma cardinalidade definindo tanto aqui o número mínimo e o número máximo para filial, e também o número mínimo e máximo para cliente. Para filial, a cardinalidade descreve no mínimo uma filial, no máximo uma filial, quer dizer, uma só. Agora aqui no cliente, pode ter cadastrado nenhum cliente ou pode ter cadastrado muitos clientes, certo? Perfeito. Feito toda essa análise, pessoal, finalmente a gente pode agora voltar para a questão. Quando ele diz aqui na cardinalidade de mapeamento entre o conjunto de entidades X e Y de uma associação 1 para 1. No momento que ele diz 1 para 1, olha o que ele fala agora. Uma entidade em X é associada no máximo a uma entidade em Y. Até agora está certo, porque 1 para 1 é isso. É uma entidade associada no máximo a uma entidade. Então, 1 para 1. E aí ele diz, e uma entidade em Y é associada no máximo a uma entidade em X, o que está perfeito, porque é 1 para 1. Então, se eu tenho a seguinte situação, 1 para 1 da entidade X para a entidade Y, é 1 para X no máximo associado a 1 para Y, 1 para Y associado no máximo a 1 para X. Tá perfeito, como a gente viu ali no próprio diagrama, quando eu fiz pessoa lava carro e botei 1 por 1. Uma pessoa pode lavar no máximo um carro, quando era 1 por 1, 1 para 1, e um carro pode ser lavado no máximo por uma pessoa, porque eu tinha ali um relacionamento, uma cardinalidade 1 para 1. Então marcamos como certo essa questão, que traz um conhecimento bem importante aí para quem vai enfrentar esta prova. Valeu, pessoal! Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!